Alô pessoal, professor José Carlos aqui novamente com vocês. Dicas aí para o Ministério Público da União, né, para o concurso na área jurídica, né, no projeto Gran Cursos aqui. A vaga é minha. Eu sempre digo, a vaga não é minha, a vaga é sua. Você que está lutando, que está sendo aí perseverante com seus estudos e você vai obter a aprovação sem sombra de dúvida. Bom, a nossa dica aqui hoje é processo penal e nós vamos falar de duas características do inquérito policial, ok? Primeira característica do inquérito, vamos para a nossa tela 2 aqui. Característica da dispensabilidade. Toma muito cuidado com isso. Né? O que significa a característica da dispensabilidade? Não é conditio sine qua, não é obrigatório nós termos a figura do inquérito policial para que haja oferecimento de denúncia do Ministério Público. Pelo contrário, o inquérito ele é prescindível, o inquérito ele é dispensável. Ora, para que serve o inquérito? Lá nas nossas aulas de processo penal, no começo lá em processo penal na universidade, o que a gente comenta com os nossos alunos? O inquérito ele tem uma finalidade principal, que é colher a justa causa, a prova de materialidade e indícios de autoria ou de participação na empreitada criminosa. Ora, se o promotor já tiver em mãos, dispensando o inquérito, por isso que ele é prescindível, se o promotor já tiver em mãos esse binômio, essa justa causa, prova da existência do crime, prova da materialidade, e indício que aquela pessoa participou do crime como autor ou como partícipe, lá do artigo 29 do Código Penal, o promotor já pode, de plano, dispensando do inquérito policial, oferecer a denúncia. Da mesma forma, se nós estivermos falando de uma ação penal privada, o querelante, através do seu advogado, necessita de capacidade postulatória, oferecerá queixa-crime. Então, se nós pegarmos dois dispositivos, nós corroboramos isso. Artigo 12. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa sempre que servir de base a uma outra. Então, se eu precisar do inquérito para provar prova de materialidade e indício de autoria, acompanha a denúncia ou queixa. De outra banda, se o promotor já tem em mãos esta justa causa, dispensará a figura do inquérito policial. Então basta a gente fazer uma interpretação a contrário senso aqui no artigo 12 do Código de Processo Penal. E no artigo 39, parágrafo 5º, está expresso. Olha o que diz aqui, do Código de Processo Penal, é óbvio. O órgão do Ministério Público dispensará, então o inquérito não é obrigatório, o inquérito ele é dispensável. O Ministério Público dispensará o inquérito se com a representação, estamos falando de ação penal pública condicionada à representação, forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal. Que elementos? A justa causa, a prova de materialidade e indício de autoria ou participação. Então essa é a primeira característica. Vamos passar mais uma característica importante. Característica da inquisitividade. O inquérito ele é inquisitivo. Mesmo com as alterações advindas no Estatuto da OAB no ano passado, o inquérito continua sim sendo inquisitivo. O que significa ser inquisitivo? É um expediente, um procedimento, jamais fale processo. Você não pode falar processo e inquérito, porque nós não temos réu, nós não temos acusado em inquérito, pelo contrário. Nós temos a figura do provável autor. Por isso que a gente fala de indiciamento e indícios de autoria, ok? Então, toma cuidado. Jamais chame inquérito de processo. Processo administrativo é uma coisa, uma sindicância. Lá tem contraditório. Artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Lá no artigo 5º, inciso 55 da Constituição, fala que em processo judicial ou em processo administrativo, aos litigantes, aos acusados em geral, devem ser observados o contraditório e a ampla defesa. Só que inquérito não é processo. Inquérito é procedimento ou expediente investigativo. Por isso inquisitório, sinônimo de investigativo. Para fazer o quê? Para colher a justa causa, prova de materialidade e indício de autoria, para sustentar o titular da ação penal. Promotor para oferecer denúncia e ação penal pública. Querelante para oferecer queixa-crime em crimes de natureza privada, de alçada privada. Ok? Então, presta muita atenção. Não existe contraditório no bojo do inquérito policial, porque a característica é ser um expediente ou procedimento inquisitivo. Não há contraditório, não há ampla defesa no âmbito de inquérito policial. Eu coloquei todas essas informações aqui exatamente para você ter esse material, para você anotar nos seus estudos. É um esquema, isso aqui é aula de dicas para facilitar a tua aprovação.
Outra coisa, cuidado, porque em prova eles não gostam de cobrar regra. Você tá careca de saber disso. Em prova, essas bancas, elas gostam de cobrar do candidato exceções. Existe um inquérito, antes tinha também nos crimes falimentares, agora não tem mais, ok? Vamos lá, existe um inquérito em que é sim permitido o contraditório, é garantido o exercício do contraditório. Anota aí nos seus estudos. É o inquérito previsto lá no Estatuto do Estrangeiro, o inquérito para fins de expulsão de estrangeiro, que é um inquérito realizado pela Polícia Federal, em razão da competência, né? Ok? Então, já que é um crime afeto à União, é um inquérito realizado pela PF. Então, olha o que eu coloquei aqui para vocês. Exceção. Existe o exercício do contraditório em relação ao inquérito que objetiva a expulsão de estrangeiro. Tem duas normas que você tem que anotar aí que eles gostam de cobrar. É o decreto 86.715 de 81, que regulamentou dispositivos do Estatuto do Estrangeiro. O Estatuto do Estrangeiro é a Lei 6.815 de 1980, é muito comum em concursos públicos. Então, te liga, porque existe sim contraditório, exercício de contraditório e garantia de contraditório para expulsão de estrangeiro, previsto no Estatuto do Estrangeiro, regulamentado por esse decreto 86.715 de 81. Até o nosso próximo encontro, um grande abraço, estou torcendo pela tua aprovação. JC, abraço.